diálogos, e como uma percepção de que isso é positivo, de que, por exemplo, eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu consigo escutar a música, consigo ler o livro, consigo prestar atenção no que você está falando, consigo também, ao mesmo tempo, tocar piano, né? Tocar violão. É assim, poxa, nossa, não, porque hoje em dia a gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. E ver isso como algo que é totalmente vantajoso na fantasia de que realiza essa situação, né? A ideia de que realiza e pode cumprir essas situações ao mesmo tempo, de forma concomitante, né? Quando, por exemplo, na gestalterapia, que em outras versões seria a teoria a perspectiva da teoria da concentração, é justamente a ideia de que você possa selecionar uma necessidade que é dominante e premente para que você resolva aquela necessidade enquanto surge outra. Não tem como você resolver 4, 5, 6, 2 necessidades ao mesmo tempo. Não tem como você fazer isso. Então, nessa dinâmica hoje da contemporaneidade, a tendência dessa geração, e é tido como um lugar de status que é positivo, essa compreensão de que há uma vantagem em praticar esse tipo de coisa. Inclusive, há uma estimulação para que isso aconteça, quando, na verdade, pelo menos do ponto de vista da perspectiva aqui da gestoterapia, não há essa possibilidade, né, de você, de repente, realizar, ao mesmo tempo, múltiplas necessidades de forma concomitante. É sempre uma após outra. Não tem como você realizar 2, ou 3, ou 4, ou 10 ao mesmo tempo, né? Então, você vê que é um comportamento ansiogênico mesmo, né? Que desperta nas pessoas uma característica mesmo de incompletude contínua, né? Sim. Viu, Mário? Tem uma coisa muito interessante. O que ocorre é que as pessoas são mais rápidas. Então, na verdade, você fecha alguma coisa e pode dar tempo a outra. Isso pode ocorrer, claro, mas é sempre uma concentração, uma de cada vez. Só que a hora que você vai falar isso para a geração Z, aí, sei lá, né? Ela vai dizer, não, eu faço tudo junto. Não, não é junto. Pode ser que ela tenha maior rapidez de conseguir, né, esse tipo de concentração. Pode ser. Eu não estou questionando isso, porque, né, eu acredito que não. Mas se eu for falar isso, a pessoa afirma de pé junto. Né? E não são só nossos clientes, são os nossos conhecidos, familiares. E quem não consegue isso é você, tia. É porque você vem de um ritmo diferente. E não é isso. Nós sabemos que não é isso. Né? Acaba ficando uma sobrecarga, como deu exemplo aí a Lara, né, do computador, né? Se é das abas abertas, que na verdade você não se concentra em nada, você não consegue, você sabe tudo e não sabe nada. Você não consegue ter o tempo de assimilação para você ir procurar a sua outra necessidade, que foi, né, uma vez satisfeita a primeira. Mas é isso que nós estamos vivendo. Agora, vá conscientizar as pessoas de que assim eram. Por aí mesmo. E é interessante a gente pensar também quanto a isso, né? Como que esse processo de você estar num lugar e você estar lá com um tanto de coisa, fazendo um tanto de coisa, né? Que hoje se fala de multitask, você faz muitas coisas ao mesmo tempo, sim. Mas será que faz bem? Será que é com qualidade, né? Então, realmente, parando para pensar, até na minha analogia, né? Tem pessoas que têm uma memória RAM maior, né? Com mais capacidade. Pessoa que consegue ali fazer mais atividades. Mas não quer dizer que façam bem, porque a gente tem uma atenção limitada ali, né, concentrada, e acaba que quando a gente está fazendo muita coisa, a gente acaba não fazendo nada. Realmente, né?
Sim, mas é justamente que, inclusive, ele chama atenção para, acho que vai te avançar um pouquinho, no sentido de, assim, não há como você ter uma figura plena de contato, com vigorosidade e riqueza, de forma concomitante. Você pode ter um contato mais empobrecido, né? Ele não tem vigorosidade. Por exemplo, vamos colocar num ato de cirurgia médica. Você consegue fazer várias coisas no ato cirúrgico, ele precisa de atenção plena, profunda, integral, né? Total. Isso é um contato pleno de interesse. Né? Essas questões de concomitância, de você fazer a mesma coisa, são sempre contatos empobrecidos. Então, você não tem, é sempre opaco. Você não tem uma figura plena de interesse nesses múltiplos contatos. Você tem um contato, mas contatos múltiplos, mas empobrecidos. O contato pleno de interesse, enquanto você olha na situação anterior que ele fala aqui, no final da página 72, só quando você coloca a serviço do encontro e do contato, não está aqui, mas ele fala em outra situação anterior, mas fala aqui de outra forma diferente. Quando você coloca todas as funções de contato a serviço do encontro, você pode ter uma figura plena de interesse. Por exemplo, se você coloca seu olfato, seu cheiro, sua audição a serviço daquele encontro específico, você tem a possibilidade de ter uma figura plena de interesse naquele contato específico. Quando você dissipa, por exemplo, quando você está assistindo uma aula, e aí você está ouvindo o que o professor está falando, mas aí você está pensando em outra coisa, ou está sentindo um cheiro de café na cantina da faculdade. Então, você está dividido, entendeu? Você está se fragmentando. Então, você retira a possibilidade de você ter um contato pleno de interesse em relação àquilo que você está se prestando a estar. Né? Então, é uma coisa que a gente possa pensar nas atitudes que a gente tem perante as coisas, a vida e as pessoas, para que a gente só pode haver a possibilidade de a gente ter um contato enriquecido, pleno e vigoroso, quando a gente coloca a serviço do encontro todas as funções de contato a serviço daquela situação, e aí a necessidade pode ser realizada, e a gente pode ter a percepção e a awareness, a plena e integral, né? Quando a gente pode... a awareness não está ligada só à questão do awareness de pensamento, a awareness do sentido, a awareness da percepção. A awareness engloba todas essas perspectivas de funções de contato. Então, não tem como você ter... você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo com vigorosidade e sem neurose. Porque é justamente isso que cinge o sujeito na contemporaneidade. Fragmenta isso, porque ele sempre divide as funções de contato para múltiplas situações. Então, ele é cindido. Né? Então, a ideia é essa. Okay? Perceba esse exemplo disso. No ato cirúrgico, no cirurgião, há a possibilidade de ele se cindir e dividir. Não tem. Ele tem que estar pleno, vigoroso, concentrado, totalmente direcionado àquilo que ele está fazendo. E ali, sim, ele tem um pleno contato com aquilo que ele está fazendo. Ele coloca todas as funções de contato, tanto que quando a pessoa não está bem afetivamente para fazer uma cirurgia, fala: olha, você não está muito bem, você acabou de perder o seu pai, então essa cirurgia não vai poder ser feita. Né? Então é isso, você tem que estar bem. Tem que estar bem em todos os âmbitos para você poder ter um contato e um aproveitamento melhor da situação da sua vida. Senão é sempre empobrecida. Você vai até ter, mas são contatos sempre empobrecidos, opacos, pouco vigorosos. Né? Você quer ver um outro exemplo também sobre o trabalho com sonhos? É um encontro também, tudo se transforma no encontro. Quando você vai trabalhar um sonho, né, a necessidade de você se identificar com cada parte projetada do teu sonho, né, seja uma parede, seja outra pessoa, você tem que se identificar e dizer, né, eu sou aquela parede, né, eu sou branca, eu sou lisa ou sou áspera. Você tem que ter aquele tempo para se identificar. Muitas vezes, quando foi aniversário do Fritz Perls,
agora dia 8, né? De 7, sábado, ou sexta. Ele dizia isso, a pessoa que ele começava a trabalhar, que não conseguia chegar ao ápice, que nada mais é do que a mensagem existencial do sonho, quando ele estava trabalhando, é porque a pessoa não conseguia um contato pleno nas suas projeções, inúmeras projeções, né, do teu sonho, tá? Para se identificar com aquelas projeções, para justamente poder depois, então, fazer, se identificando com as projeções, mais que uma, poder fazer a conversa entre elas e, dali, a própria pessoa tirar a mensagem existencial daquele sonho, né, daquela projeção. E, para isso, tem que ter essa necessidade que nós estamos falando agora. Do quê? De concentração, né? De se identificar com a projeção que você fez. Né? Tem que ter um tempo. Você consegue imaginar uma pessoa trabalhando num sonho e, ao mesmo tempo, tendo que se identificar com a projeção de uma das partes do seu sonho e fazendo outra coisa junto? Assistindo a televisão? Ou lavando roupa? Ou seja, não dá. É claro que é sumamente impossível. Certo? Há uma necessidade de uma concentração. Né? Nós estamos só dizendo que é uma das coisas que nós estamos lidando com isso. E isso não vem de agora. Pode ser mais acentuado nesse momento da nossa existência. Né? Essa falta, justamente, né, de concentração, que leva à neurose, que leva à falta de prazer, né, daquilo que está tirando, porque pula de um galho para outro, sem, na verdade, viver nada. Né? É isso. Beleza. Já terminei. Tá certo. Então, vamos dar sequência aqui. A gente parou nesse finalzinho, né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. A gente parou nessa citação de Peirce, né? De 1948, das questões incompletas. Eu vou passar para de baixo. Ah, sim. 1948. Isso. A rejeição dos modos de experienciação pode ser traçada na cultura ocidental. Desde Aristóteles, o homem ocidental foi ensinado que suas faculdades racionais são aceitáveis, mas as faculdades afetivas e sensoriais não. O organismo humano dividiu-se entre eu e mim. O homem ocidental se identifica com seu soberano regente, a razão, e alienou suas modalidades afetivas e sensoriais. Entretanto, sem experienciação organísmica balanceada, o homem não consegue estar em contato integral com a natureza ou pronto para dar apoio a si mesmo, e, portanto, está impedido de aprender de suas transações ambientais. O homem ocidental foi alienado, dividido e expulso da harmonia com a natureza. Isso é muito importante, né? Parando para pensar no que a gente está trazendo aqui, porque a gente está sempre numa cisão, né? A gente está sempre pela metade, assim. Então, beleza, uma pessoa tem esse enaltecer, né, da razão, junto com esse lugar, né, de subestimar a nossa afetividade, subestimar nossos estímulos sensoriais e como que isso impacta na nossa forma de perceber o mundo, né? Impacta na nossa forma de existir e faz com que a gente, com essa cisão, não fique pleno nas situações, né? Seu pensamento está aqui, né? Você para de sentir aqui, mas a razão está de um outro lado e você está todo desfragmentado. O aprendizado acontece por descoberta, pela formação de novas Gestalten, insight. Conforme o organismo interage com o ambiente, as Gestalten não se completam, a awareness se desenvolve e o aprendizado acontece. Peirce viu seus pacientes sofrendo de alienação das funções de ego e saiu em busca de uma terapia que integrasse a personalidade dividida, para que novas Gestalten fossem formadas, para que o paciente pudesse aprender, e assim por diante. Ele percebeu que, basicamente, seus pacientes mostravam uma formação figura fundo e imperfeita. Esta foi a pista para a criação da Gestalt terapia. Uma discussão mais completa desses fatos pode ser encontrada na literatura. E aí ele dá as referências, né? Que é de Peirce, tem Sinken e Wallen.
O dilema terapêutico básico, como Peirce vê, é que o paciente perdeu a consciência awareness dos processos pelos quais ele aliena. Permanece sem perceber partes do seu autofuncionamento. Ele descobriu, Peirce, que usando experimentos com awareness dirigida ao paciente, conseguia aprender como ele evitava a percepção, num certo sentido. Peirce ensinava o paciente a aprender. O processo terapêutico de transformação na Gestalt terapia compreende ajudar o paciente a redescobrir o mecanismo que ele usa para controlar sua awareness. Esses experimentos de awareness dirigida, os encontros de Gestalt terapia e as experiências grupais que iremos discutir têm por objetivo tornar o paciente consciente, aware, das ações habituais nas quais ele se empenha para controlar sua awareness. Sem essa ênfase, o paciente conseguiria aumentar sua awareness, mas somente de maneira limitada e protegida. Quando reexperiencia o controle de awareness, seu desenvolvimento consegue ser autodirecionado e autoapoiado. Em última instância, o objetivo do tratamento pode ser formulado da seguinte maneira: temos de realizar o máximo de integração que facilite o seu próprio desenvolvimento. As tarefas terapêuticas que o Gestalt terapeuta dá ao paciente são todas de relatos da awareness do paciente. Em terapia, o paciente pode adquirir algo diferente das experiências fora da terapia, algo diferente de uma porção de conhecimento isolado, uma relação temporária ou uma catarse. A terapia pode criar uma situação na qual o centro do problema de crescimento da pessoa, a awareness restrita, seja o foco da atenção. Tanto para os terapeutas quanto para os pacientes, a receita de Peirce é: perca sua cabeça e descubra os seus sentidos. Peirce enfatiza o uso dos sentidos externos, assim como o sistema proprioceptivo interno de auto-awareness. Você vê, nada é criado, né? Essa frase é de Nietzsche. Perca a cabeça, chegue aos sentidos. Não, tudo é perfeito, né? E é justamente Deus foi buscar, e as pessoas vão buscando, né? Outros pensadores, outros pressupostos filosóficos e teóricos, para justamente armar, né, a abordagem, né? Não, aproveitando essa crítica que, inclusive, Nietzsche faz, é justamente uma crítica a todo o percurso do conhecimento filosófico, começando começando justamente com Sócrates, que ele culpa Sócrates por corromper a sociedade, quando ele coloca a razão como o principal ponto do ser humano. Então, aí ele, no percurso da teoria do conhecimento, ele faz uma crítica profunda aos filósofos, começando a partir de Sócrates até o tempo dele, criticando justamente essa perspectiva racionalista do conhecimento. Que ele fala assim, que foi justamente aí que o ser humano se perdeu, quando ele colocou a razão sob dominância dominância na sua vida a partir de todas as perspectivas da humanidade, né? O ser humano é racional, ele não é nada além disso. Por exemplo, quando Platão expulsa os poetas e a arte do mundo dele, quando tem até um livro, né, que ele fala justamente isso, ele justamente coloca justamente que o artista e o poeta falam sobre amor, sobre sentimento, sobre coisas frívolas, né? Então, o que importa é justamente a razão. Então, ele expulsa toda a arte, toda a questão da intuição no mundo, e diz que o humano ele tem que se pautar a partir da razão. Então, o que Nietzsche faz é uma crítica da trajetória da teoria do conhecimento. Então, ele acaba com toda a filosofia e resgata a ideia, né, de você recuperar os sentidos, que aí sim está a verdade. A verdade está, e a verdade e a realidade está nos sentidos, né?
Tanto que o homem, ele é tanto um ser racional, que ele não se põe como fazendo parte, sendo natureza. Por ser racional, ele utiliza a natureza em benefício dele e a destrói. E assim vem, né? Passando essa sensação de que o homem ele está acima de outros seres, aí vamos por animal, né? Vegetal, está acima porque ele é racional. Ele vai usar a sua razão, veja bem, né? Por ser superior, e usufruir daquilo, né? Como se você usufrui de um trapo e joga. Nem um trapo, a gente sabe aonde vai descartar, o que vai ser feito com aquilo. E se põe à parte da natureza. Aí ele acaba por ferrar e dar um tiro no pé da sua própria natureza. Né? Certo? E isso, viu, Mário, é pertinente até hoje, né? Coisa terrível, né? É assim, valores e valores, né? Sim. Sigamos. Beleza, voltando aqui. Pela ressensibilização, o paciente pode passar a perceber novamente o mecanismo pelo qual ele, o ego, rejeita a awareness e a expressão de impulsos. Quando o organismo novamente controla o que o censura, ele pode travar as batalhas da sobrevivência com o seu próprio comportamento sensório-motor, aprender e tornar-se integrado, ou seja, autoaceitar-se. Quando o neurótico, com a divisão em sua personalidade, o subuso de suas modalidades sensoriais e afetivas e sua falta de autossuporte, tenta fazer o terapeuta resolver os problemas de sua vida, o Gestalt terapeuta se recusa. O Gestalt terapeuta não permite que o paciente jogue a responsabilidade por seu comportamento nele. O terapeuta frustra a tentativa de operar de maneira manipulativa em áreas-chave. Em Gestalt terapia, o objetivo não é resolver o problema, pois o paciente irá permanecer incapacitado enquanto manipular os outros para resolver os seus problemas, enquanto não usar integralmente o seu equipamento sensório-motor. A Gestalt terapia é holística e vê o organismo humano como potencialmente livre de hierarquias de controles internos. O relacionamento paciente-terapeuta também está relativamente livre de hierarquia. Essa é uma situação, Lara, bastante importante a gente fazer uma ressalva aí. Jogar luz, né? Que é aquela questão da responsabilidade, né? Existem, né, muitas críticas, inclusive, muita gente reformulando algumas bases da Gestalt terapia nos dias de hoje, né? Tá? E dizendo da importância do contato, e um contato diferenciado, certo? Tá? E que, na verdade, acaba muitas vezes sendo mecanizado. E aí está, né, a fala mostrando claramente. Se você resolver determinados problemas que o teu paciente traz de uma maneira mecanizada, ele pode até vir a ter um avanço, mas é um avanço que não vai ser permanente, não é base, não é construção para que ele possa caminhar sozinho em sua existência depois. Por quê? Porque ele está sendo fragmentado. Você não está dando ele aquilo que os antigos falavam, né? A possibilidade dele pescar, dele realmente vivenciar, né, pós-terapia, ele crescer por ele. Você não tá dando a ele a base da nossa abordagem, que é acreditar, né, que o outro tem potencialidade, né, na questão organísmica, certo? Tá? Você está apenas trabalhando em pequenas situações que apareceram ali, que aparentemente, às vezes, elas são modificadas, e o gestalterapeuta, que bom, meu paciente está se modificando. Ele não está se modificando na sua essência para que ele possa dar saltos sozinho. Ele está apenas apresentando alguns ganhos, ganhos esses que não serão ganhos duradouros. Isso é bastante importante de se ver. É importante pensar nessa terceirização também da responsabilidade, né? Jogar para o... E muitas vezes, por contra-transferência, o terapeuta faz isso. Por exemplo, chega com uma demanda e eu tento resolver o seu problema ali, né? De forma rápida e superficial. E aí a pessoa realmente faz o que a gente chegou de determinada forma como sugestão, só que é de uma forma, né,
fraca, né? Não é resoluções de problemas, é jogar luz para que aquilo seja observado. Pois é, e acaba que isso está só cedendo ali a uma forma manipulativa daquele cliente de existir, né? Ele joga para o outro faz, tenta resolver, e aí isso é só repetição do que ele faz no dia a dia, né? Você está só fortalecendo esse comportamento manipulativo quando você está sujeito a isso. Sim. Ok. E vamos dar sequência. Em Gestalt terapia, o objetivo, eu já falei sobre isso, acho que é o de cima agora. O paciente é um participante ativo e responsável, que aprende a experimentar e observar para ser capaz de descobrir e perceber seus próprios objetivos por meio dos seus próprios esforços. A responsabilidade por seu comportamento, pela mudança em seu comportamento e pelo trabalho de atingir tal mudança é do paciente. Assim, a Gestalt terapia rejeita a noção de que o terapeuta deva ou deveria assumir o papel de condicionador ou de descondicionador. Desperdiça seus esforços ou energias esperando poder atingir a maturação por meio de fontes externas. A maturação não pode ser feita por ele. Ele tem de passar pelo doloroso processo de crescimento por si só. Nós, terapeutas, não podemos fazer nada a não ser fornecer-lhe a oportunidade, tornando-nos disponíveis como catalisadores e como tela de projeção. O papel do Gestalt terapeuta é o de observador participante do comportamento aqui e agora, e catalisador da experimentação fenomenológica do paciente. O paciente aprende experimentando na emergência segura da situação terapêutica. Ele continua levando as consequências naturais do seu comportamento para dentro e para fora da terapia. Mais uma vez, né, reiterando o que a gente já tinha dito aqui, que é o paciente, no nosso caso, cliente, né, ou consulente, que faz o trabalho de realmente olhar para as oportunidades, né, que lhes são oferecidas e fazer algo com isso. Nós não somos condicionadores ou descondicionadores. Isso quer dizer que a gente não conduz, não direciona, não aponta caminhos, né? De certa forma, quando a gente está dentro do campo, o que a gente faz muitas vezes é essa tela de projeção, ou simplesmente ali olhar um processo que já está em andamento, né? E realmente, como Maria sempre fala e usa essa analogia, usar uma lupa para ampliar aquilo, para que a pessoa entenda melhor o que é que está acontecendo ali naquele momento, né? A premissa básica dessa abordagem terapêutica é a de que as pessoas conseguem lidar adequadamente com os problemas de suas próprias vidas, se souberem quais são eles e puderem colocar todas as suas habilidades em ação para resolvê-los. Uma vez firmemente em contato com suas preocupações verdadeiras e seu verdadeiro meio ambiente, estão por conta própria. A gente não quer dependência de cliente, né? A gente não quer... E é bom que a gente pense isso, até tem um livro que fala, eu acho, que é do Caligares, se eu não me engano, que ele traz esse lugar. Se você quer ser herói, não vem para terapia, não vem para psicoterapia, porque a ideia não é ser um herói, né? A gente medicamento mesmo, né? Aquele que a gente está sendo usado ali, não sei se está sendo utilizado para um determinado momento. E se a gente quer ser primordial na vida daquela pessoa, a gente vai acabar criando uma dependência, ele vai acabar criando uma dependência e a gente fortalecendo esse lugar, né? E não é esse o nosso papel. Embora na Gestalt terapia o
Terapeuta, não saliente conceitos mentalistas, o passado ou o futuro. Nenhum conteúdo é antecipadamente descartado. Materiais do passado e do futuro são considerados atos no presente. Memória, planejamento e etc. E a Gestalt terapia também não é estática. Foco não é descobrir os porquês do comportamento ou da mente, nem manipular as consequências dos estímulos para propiciar uma mudança no comportamento. Ao contrário da abordagem de algumas escolas que enfatizam o insight ou o aprender porque fazemos, o que fazemos, a Gestalt terapia enfatiza aprender como e o que fazemos. Uhum. Só dando sequência para passar a página aqui. Sim. Na Gestalt... Isso. Na Gestalt terapia, o terapeuta não é passivo, como na antiga terapia rogeriana. Ao contrário, ele é bem ativo. Cuidar de comportamentos, não de mentalismos. Cuidar de awareness e não de questões especulativas. Do aqui e agora, e não do lá e então. Tudo requer ação e assertividade por parte do terapeuta. O objetivo da Gestalt terapia é a maturidade. Peirce define maturidade como a transição do suporte ambiental ao suporte. O autossuporte implica contato com outras pessoas. Contato contínuo, confluência ou ausência de contato, retração, são contrários ao que é implícito. O autossuporte refere-se ao campo organismo-ambiente. A confluência, naturalmente, não é autossuporte. A retração envolve ainda a essência do não autossuporte. O que é crítico aqui é o uso do equipamento sensório-motor do organismo em trocas com o ambiente, com awareness, e assim, é o autossuporte, e ele leva à integração. Este processo é conseguido no ambiente natural quando se atinge um equilíbrio viável entre suporte e frustração. Os Gestalt terapeutas tentam obter esse equilíbrio. Frustração excessiva, especialmente na terapia individual, resulta na recusa do paciente ligar-se ao terapeuta. Suporte excessivo encoraja o paciente a continuar manipulando o ambiente para obter suporte, que o paciente erroneamente acredita não poder prover a si mesmo. Conquanto seja possível obter progresso temporário com um tratamento de suporte desse tipo, o paciente não será ajudado a ir além do ponto de impasse. Então, assim, desde a confluência até esse lugar, né, que a gente tem de retração, que é o lugar de não se relacionar, né, esse bloqueio que a gente acaba tendo, os dois lugares, eles não são favoráveis a esse encontro que a gente diz, que é o contato, que é algo que a gente considera saudável. Então, é importante que a gente perceba, né, que o nosso lugar é estar entre esse suporte e essa frustração. Se a gente pesa a mão de mais em um, acaba sobrecarregando, acaba faltando no outro, né? Ninguém sustenta estar ali só, né, no rebate e recebendo frustração atrás de frustração. Então, é nosso papel, né, encontrar um equilíbrio entre esses dois lados aí da mesma moeda. Pode falar. Mário. Essa questão, assim, entre essas outras coisas que são importantes também, que estamos falando aqui, essa questão do momento, né? Aí vai muito essa questão, não tem como você encontrar em livro. Aí vai muito da relação que você constrói com o paciente, com o cliente, a forma como ele está posicionado no mundo, você saber se ele tem recursos próprios para lidar naquele momento com aquela situação de frustração. Porque a gente muitas vezes quer frustrar, mas muitas vezes a pessoa não tem mecanismos e recursos próprios para lidar com aquela situação. Então, passa também, inclusive isso, também pela questão do filo terapêutico também, da relação terapêutica que você construiu com ele, para você saber o momento do que e como, né, agir em relação a essa situação, desse como eu frustro, como eu faço a situação, o que eu estou fazendo.
Aí vai muito da questão mesmo da questão do feeling, né? Da experiência que você tem, com aquela relação que você construiu, você sentir aquilo ali, aquele momento, e aquela situação terapêutica é provocativa para que aquela situação aconteça. Eu sinto o Cítro é uma referência de um workshop que eu participei e que, por algum motivo, eu não sei se foi um momento de desequilíbrio próprio da pessoa que estava fazendo, mas que ela insistiu muito em frustrar, porque assim, a questão era aquela da pessoa, mas ela insistiu muito em frustrar a pessoa naquela coisa, não, insistia, a pessoa não estou conseguindo, eu não estou indo, e não, você faz, tente, vá, e foi, e a pessoa estava claramente, até para a gente que não conhecia a pessoa, mas visivelmente a pessoa não tinha condições próprias é, e claras de continuar naquele processo. Mas, por algum motivo, a pessoa insistiu. Aconteceu o seguinte, que a pessoa desmaiou, ficou desacordada, teve que ligar para o plano de saúde da pessoa que estava com ela, ele foi para reanimar, tudo. Mas tem que ter também essa situação, essa percepção dessa situação, de sentir. Porque muitas vezes a gente quer mais uma necessidade de aprovação nossa, para que a gente, né, para que a gente prove que a gente conseguiu alguma coisa e tal. Então, eu não sei se o motivo foi esse, mas ficou parecendo que era isso, mas eu não sei. Mas a gente tem que ter esse cuidado também, cuidado com a relação terapêutica e cuidado com a pessoa que está ali também. Que a gente quer frustrar e quer insistir muito em uma situação que não cabe, né? Então a gente tem que fazer essa leitura também de como e quando fazer essa situação ali, por exemplo, né? Imagine a pessoa nos primeiros encontros que já começa a falar, isso aí é isso aí, a pessoa fica totalmente traumatizada, inclusive não quer nem voltar mais, porque assim, não, esse cara tá falando de quê, né? Essa pessoa tá falando de quê aí? Não, não quero. Às vezes pode ser isso, mas não é o momento de você, de repente, apresentar. Porque, inclusive, a pessoa, no percurso terapêutico, ela vai criando ferramentas, construindo ferramentas de autossuporte para lidar com aquela situação, chegar àquele ponto, né? Com uma situação processual mesmo. Que ele vai avançando, você vai sentindo que a pessoa está avançando, e aí você também vai avançando no processo ali de orientação, ali no sentido de facilitação, de iluminação, né, daquela situação e a abertura das possibilidades, né? Mas, olha, tem essas portas aqui que você pode olhar e ver, ou se perceber, se dar conta, ou dar-se conta, né? Até o livro, né? Chamado, né? Ou dar-se conta, se dar-se conta da situação. No sentido que você possa visualizar e identificar, e uma vez identificada aquela situação, aí você vai decidir o que é que você faz com aquele tipo de situação. Mas aí você já tem ferramentas, na sua caixinha de ferramentas lá, você já tem ferramentas apropriadas para lidar com aquela situação, porque muitas vezes você não tem. Você abre sua caixinha de ferramentas, você não consegue enxergar nada. E aí você tem que construir, você tem que encontrar essa caixinha de ferramentas assim. Aí a gente vai sabendo, e a gente vai no processo de situação terapêutica, a gente vai identificando quando a pessoa vai construindo essa caixinha de ferramentas para a gente abrir situações e ele ir processualmente avançando. Então, esse aspecto que minha fala foi justamente sobre essa questão da relação e do fio terapêutico, que é importante, não estar no livro, mas muito da questão da prática mesmo, da pessoa, né? Como pano de fundo, evidentemente, a teoria da gestão está aí, mas essa questão do filho por isso que é importante se trabalhar pessoalmente, porque é exatamente aí que esse trabalho de acompanhamento terapêutico, de supervisão, aparece, né? Porque aí você está trabalhando pessoalmente, você consegue distinguir aquilo que está acontecendo com mais clareza, né? E aí você consegue separar o que é que fenômeno é esse que está aparecendo na relação. Porque a gente fica olhando muitas vezes só para o paciente, mas tem coisas que aparecem também na relação terapêutica da sua relação com ele, de você com são campos que interagem, né?
é um campo do paciente com o campo do terapeuta. Então, eles se fusionam e formam um campo ali de relação. E aí, muitas vezes a coisa acontece ali, naquele campo de relação. Não no campo do cliente, mas no campo da relação. Né? Geralmente é ali que acontece, né, Márcio? É isso. Ele começa falando sobre a questão da terapia rogeriana, porque é uma referência à permissividade, nenhuma coisa nem outra. Agora, é o feeling, né, da descoberta também, não pode chegar num ponto desse aí, né, parece-me que foi num grupo que você citou como um exemplo, né, onde o terapeuta perdeu mão, né, certo? E foi de uma frustração desnecessária até o fim, sendo que a pessoa não tinha o suporte, né, e não queria, e estava mostrando, vocês de fora não estavam percebendo, né, tive a impressão que era num grupo, certo? Né, por quê? Porque tem que tomar cuidado mesmo, e é isso que você falou. Sim, aponta-se nos livros, mas tem algo que esse feeling só vai ser percebido no campo, né, que é de mão dupla, vai e volta. Essa semana escrevi alguma coisa sobre o crescimento, até eu fiz referência a uma orquídea, que de fato eu cultivei aqui em casa, o crescimento que se dá através do quê? Do relacionamento, do contato, da ênfase dialógica, para você perceber, na ênfase, se tem suporte para ser frustrado, certo? Tá? E no insight, nos insights que o cliente vai trazendo para você, tá certo? Tá? De 10 em 10 sessões, aí vai de cada um, eu gosto de fazer isso, de 10, 12 sessões, ou por aí, eu chamo para a gente fazer uma reavaliação de como está indo o nosso processo. Ali, né? Você pode até pesar um pouco a mão para ver como que está essa pessoa está tomando pé, né, do que ocorreu há 10 sessões passadas. Então, eu acho assim, que é o tempo todo isso, né? Não se pode ser permissivo, como realmente era. Até hoje é um pouco mudada a questão de Roger, certo? Tá? Certo? E nem, né, acreditar que você possa ser Deus aonde você vai. De qualquer forma, perdendo um pouco aí, eu chamo de delicadeza, né? Certo? Você tem que ter a delicadeza de permitir que uma planta cresça sozinha. Você vai dar água, luz, adubo e deixar ela ver o momento dela. Ser esse momento dela da flor, porque é claro que ela está ali na natureza para continuar. E para ela continuar, ela vai se reger sozinha, certo? Com o suporte mínimo do local, para dar continuidade à vida dela. E a continuidade da vida de uma planta e a continuidade nossa é o crescimento. Se temos o ambiente apropriado para isso. Fazendo uma analogia, né? Então, é isso, é o crescimento pelo relacionamento, pela ênfase dialógica, que a gente sempre fala muito, e pelo insight, o RNS, né? É que é difícil explicar a RNS para as pessoas na sociedade civil. Eles entendem mais insight, né? Vamos falar assim. Temos que falar que o outro também entenda, né? Certo. Maria, Mário, agradeço a companhia de vocês hoje no grupo. A gente finaliza aqui hoje, então, paramos na página 76, que é a página 40 do PDF, e nesse lugarzinho aqui, o ponto de impasse. Não, paramos justamente no ponto de impasse, né? Que coisa. Enfim. Mas aí retomamos na semana que vem com o PHG, tá? E abraços gestálticos a todos. Ótima semana para vocês aí, tá? E ótimo trabalho também para vocês. Bom trabalho, que vocês forem fazer, bom descanso, não sei. Mas até semana que vem, tá bom? Até semana que vem. Ok, tá bom. Bom Valeu. revê-lo, sim. Valeu, tchau.